Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Manhã com Dados, na Digital Edu. Lembrando que esse é um oferecimento da BLR Data, sempre trazendo às sextas-feiras, às 9 horas da manhã, muito conteúdo para vocês sobre dados, governança e vários outros temas maravilhosos. Tenho certeza que tem contribuído na vida de cada um de vocês que está conosco aqui semanalmente, também que está assistindo as gravações. Antes de chamar o Bergson, que vai eh, fazer a apresentação para vocês aqui, eu quero só dar a mensagem, lembrete para vocês sobre o certificado, tá? Lembrando que o certificado no final do encontro aqui na Digital Edu, nós vamos colocar no chat para vocês o link e emitirem. Basta clicar ali, colocar o seu nome e fazer a emissão, tá bom? Quem estiver nas redes sociais, lembrando que nós transmitimos aqui na página oficial e também no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, várias redes sociais. Porém, para o certificado, você precisa estar aqui na Digital Edu, ok? Na tela tem o QR Code. Se você tiver pelo telefone, por exemplo, que às vezes não dá para você escanear o QR Code, você pode colocar no navegador digitaledu.com.br. Faz um cadastro ali gratuito e acessa a primeira live do dia, que nós vamos estar aqui ao vivo te aguardando, tá bom? Então lembrando, nas redes sociais pode colocar perguntas, vão ser respondidas tranquilamente. Porém, para ter o certificado e aproveitar os demais conteúdos, vem para a Digital Edu, vai ser um prazer, tá bom? E quero chamar aqui agora, para poder conduzir essa manhã maravilhosa, a grande Bergson Lopes Rego. Bom dia, Bergson. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, né? Maravilha. Hoje o tema, né, é um tema ligado à agilidade, né? Não é uma apresentação, não é uma aula, na verdade tem alguns slides aqui que eu montei com algumas situações, vamos dizer assim, né, de uso, tá? E nós vamos falar um pouco disso, vamos discutir aqui em cima disso, tá? E por que eu trouxe esse tema aqui, né? Durante algumas implantações, né, de governança de dados que eu passei, né, eu vi que nem sempre, né, adotar um modelo tradicional de você ter uma equipe de governança de dados ou ter um escritório de governança de dados encaixava bem ali naquela empresa, tá? Então, o que eu vou estar colocando aqui é algo, né, que pode ser que, em algumas situações, tá? Então, tudo que eu falar aqui, não entendam que é um padrão, que é uma revolução, que é uma mudança, não. Tem empresas que, de repente, se adotarmos, né, aquele modelo mais tradicional, vamos dizer assim, né? Pode ser que a governança de dados tenha algum tipo de dificuldade, e se a gente adota, por exemplo, um squad, né, uma squad, ela pode dar mais, vamos dizer assim, mais liga, né, com Depende da empresa, né, ô Bergson, cada uma tem que analisar ali o que faz mais sentido para ela, né. isso, cada uma tem que analisar ali o que faz mais sentido para ela. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui, se a empresa, não é, onde vocês trabalham, por exemplo, não tem a questão da agilidade já no sangue, né? Então é até arriscado colocar. Pode ser que dê certo, né? Mas vai ter ali alguns riscos, né? Algumas incertezas, né? Então, só para recapitular, é algo que eu vou colocar aqui em que algumas situações, tá? Pode dar um retorno melhor do que um modelo tradicional, tá? Fiz alguns slides aqui, poucos slides, né, Wagner? Então você pode Pode compartilhar a colocar, tela? né.
Isso. Posso compartilhar aqui então, ó, só, prestigiando o pessoal que já deu bom dia pra gente aqui, Berg, só Ah, coloquei é, na isso é tela, importante, cara. mas só aqui, ó, a Jerusa de Lima, bom dia, Paulo de Oliveira, bom dia, Bergson, Paulo de Oliveira, É. Eliane Baronelli, Paulo Rossi, Lucas Henrique, Poliana Jordão, Eliseu Firmino. Então, gente, pode aí colocando comentários e lembrando, tá? Dúvidas, pode colocar no chat aí, porque eu vou entrar daqui a pouquinho junto com o Bergson aqui e vou fazer as suas perguntas para ele, tá? Bergson, já já eu volto. Legal. Um abraço especial à Eliane e à Poliana. Estavam comigo ontem. Ontem encerrei a turma do curso de Gestão e Governança de Dados, né? Elas Bacana. participaram do treinamento. Adorei a turma, né? Depois vou até fazer um post no LinkedIn. Abraço especial para vocês e muito feliz que vocês estejam aqui, né? Acompanhando, né? Que de ontem para noite Uhum, para cá é sinal que vocês entendem que tem um bom conteúdo aqui, né? Legal, show de bola, cara. Tô bem feliz, tá? Então vamos aqui, né? Falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos, tá? Que eu vou estar falando em algumas simulações, tá? Até o título da chamada hoje, da sessão do Manhã com Dados, foi Tribo e Squads, né? Tribo e Squads de dados, tá? Mas o que é uma tribo, o que é uma squad, o que é um chapter, né, que eu coloquei aqui, né? Então, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. Então, principalmente, tá, em empresas que tem a questão do ágil já bem encaminhada, tá? A empresa, ela, em vez de trabalhar com aquela gestão de demandas tradicional, gestão de projetos tradicional, a pessoa trabalha muito com metodologia ágil, né? E divide, né? Vamos dizer assim, a, a condução dessas demandas, desses projetos, tá? Em squads, e essas squads, elas têm algumas características, né? Então, geralmente, quando a gente tem é, mais de duas, três squads, tá? Ligadas, né, a um tema específico. Eu vou colocar um exemplo aqui daqui a pouco, vai ficar mais fácil de entender. Mas quando a gente cria, né, desculpa, quando a gente tem, né, esse tipo de característica, né, geralmente a empresa ela cria tribos, né, e cada tribo ela é composta por squads. O que é uma squad? É uma pequena equipe, tá, que ela está ali trabalhando em cima de demandas, e essa squad ela vai ter alguns papéis fixos e outros que são papéis eventuais que vão entrar ali, tá? Dependendo do tipo de demanda que for trabalhado, tá? É, e sempre, né, trabalhando aqui com esse esquema de tribo e squad, a dinâmica, não de trabalho é sempre feita em cima de quick wins, tá? Ou seja, projetos de curto prazo, tá? É claro que às vezes quando a gente trabalha com quick wins, o fim de um projeto já pede o início de outro, né? Então acaba às vezes tendo até um encadeamento ali, né? Principalmente quando a gente atua, e aí vindo na questão dos dados, né? Em temas ali que tem uma alta complexidade. Então, por exemplo, implementar uma arquitetura nova de dados, né? E o que eu falo aqui, implementar não é só o desenho, né? É a gente pegar, desenvolver uma visão conceitual, depois especifica, depois implementa os componentes, depois o pessoal da engenharia entra, começa a carregar os dados, a gente começa a avaliar o que tem ali, começa depois a pensar em alguns mecanismos para estar disponibilizando essas informações, né? Isso a gente não vai fazer num quick win, mas eu tenho vários quick wins aí, tá? E aí esses quick wins, eles são tocados, tá? Pelas squads, tá? E é claro que eu estou falando aqui, eu estou colocando exemplos de dados, né? De demandas ligadas a dados, porque o tema
do Manhã com Dados é dados, mas a gente pode trabalhar dessa forma com qualquer coisa, tá? Então, geralmente, até quando a gente tem a questão da tribo, né, existem tribos específicas de negócio, como eu vou dar um exemplo aqui, tá? Daqui a pouquinho. Então, as squads, na verdade, são as equipes que vão, né, na verdade, tocar essas demandas, sendo que, dependendo daquela característica daquela squad, eu vou ter perfis, né, ali fixos e perfis que vão entrar ali de vez em quando, quando for necessário. Particularmente, eu vou estar falando aqui de uma squad de governança de dados, tá? Então, os perfis, por exemplo, que eu falar dessa squad, não são os perfis, por exemplo, de uma squad que está ali focada na questão da implantação de uma nova arquitetura, de um novo lakehouse. São perfis que vão ser diferentes, tá? Mas a gente comenta mais lá na frente. E os chapters, né? É uma forma também da gente trabalhar dentro desse esquema de tribos e squads com áreas, né, que são, por exemplo, especialistas em algum tipo de atividade e que de repente não compensa você criar uma squad para elas, porque não existem demandas específicas para aquela atividade a nível de projeto, mas a atuação dessas pessoas, dessa área, é requerida, tá? Por exemplo, nas squads. Então, um caso muito comum é você ter, por exemplo, um chapter, né, ligado à arquitetura, por exemplo, né? Arquitetura, e aí quando eu falo arquitetura é como um todo, não é só dados, né? Então, arquitetura de dados, funcional, aplicações, tecnologia, né? Então, principalmente quando a gente fala em software, né? É fundamental ter a participação da arquitetura, tá? O arquiteto está ali para pensar, tá, gente? Não é para executar. Então, às vezes, você não coloca o papel do arquiteto ali dentro da squad, mas você cria um chapter de arquitetura e vai funcionar como eu vou explicar aqui, né, daqui a pouquinho, tá? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Vou seguir aqui, tá? E aqui eu vou começar a colocar alguns exemplos, né? Eu coloquei um exemplo fictício aqui de um banco, que é o BLR Data Bank, né? Olha, do dia para a noite eu vi que era muito endinheirado, né? De dono de uma pequena empresa, eu virei banqueiro, né? Olha que legal. Mas nesse banco aqui, tá? Só pedir uma coisa aqui, tá? Foi. Nesse banco aqui, por exemplo, eu tenho algumas tribos, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? Específicas. Então, eu vou ter aqui uma tribo de dados, tá? Que ela vai ter squads aqui ligados ao tema dados, tá? Eu vou ter uma tribo aqui ligada às questões de clientes, né? Então, eu tenho algumas squads aqui, né? Então, tem uma squad aqui, né, para questões ligadas aos clientes VIP. Então, as demandas ligadas ao segmento de cliente VIP, por exemplo, são tocadas por essa squad. Eu tenho outra da visão 360, né, que é algo que ainda muitas empresas elas buscam desenvolver essa visão ou aprimorar, não é? E eu tenho uma squad aqui nesse exemplo aqui, tá? De novos canais digitais, tá? Então, a de dados, eu vou ter uma tribo aqui de ciência de dados, tá? Eu vou ter uma tribo aqui para construir, por exemplo, o Lake House, tá? E eu vou ter uma tribo aqui para governança de dados, e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais isso aqui,
tá? Eu vou ter uma squad aqui, desculpa, né, para a questão dos dados mestres, tá? E aí, quando a gente fala das outras tribos, né, a gente pode perceber aqui que a gente tem essas squads, obrigado, essas squads ligados, né, àquele tipo de tribo. E eu coloquei aqui um exemplo que eu tenho lá em cima, quando a demanda nasce, quando ela chega, eu tenho um comitê de demandas. Isso também não é obrigatório, tá? Tem empresa que não adota isso, tem empresa que adota, tá? Eu coloquei aqui como informativo. E de novo, gente, o que eu estou colocando aqui, o formato, ele vai variar de acordo com cada empresa, tá? Então, geralmente, quem monta até essa estrutura aqui não é o pessoal de dados, tá? É o pessoal que organiza a questão do ágil na companhia, tá? E aí sim, uma vez montado, por exemplo, uma tribo, né? A gente tem aqui as squads embaixo, tá? Eu posso ter situações, por exemplo, que a empresa ela não trabalha com tribos, ela tem as squads. Então é como se eu tivesse aqui, não é? É um conjunto de squads, e aí já dependendo do tema ligado àquela squad, a demanda entra ali para dentro. Tá? Aqui eu coloquei de uma forma onde é feita uma distribuição, não é? Onde geralmente existe um processo, né? De governança do início dessas demandas, tá? Porque hoje, por exemplo, com com a LGPD, né? É fundamental ter logo no início da demanda, não é? É fundamental ter uma visão mais crítica se aquilo ali que está sendo proposto, se aquilo ali que o pessoal está pedindo, que vai ser criado, fere de alguma forma, não é? Algum critério, algum requisito da legislação, tá? Então, geralmente, se a gente tem eu estou chamando aqui de comitê, mas pode ser qualquer outro nome, né? Como eu falei. Se a gente tem esse espaço aqui, né, antes até de fazer essa distribuição, e aqui a demanda é discutida, né, e alguns pré-requisitos são vistos, né, então a questão é ligada à questão da adequação LGPD, se está ok em questões ligadas à segurança de dados, se aquilo ali vai ser rentável, se faz sentido para o negócio. Ou seja, a gente pode botar vários critérios aqui, vários filtros, tá? Que evitam, né, de o pessoal aqui receber, né, trabalho, vamos dizer assim, e aí depois a gente começa a trabalhar em cima disso, aí vai ver que tem que mudar, isso aqui não é bem assim, não pode fazer, por causa da legislação, né? Atire a pedra em quem nunca vivenciou, né, uma situação dessa, tá? Mas, de forma geral, a gente tem essa entrada aqui, né? Pode ter uma tribo de dados ou não, né? Foi o que eu falei. Eu posso não ter as tribos, né? Tem empresa que tem tudo isso solto, né? Mas aí vamos pensar aqui, né, na questão dessa squad de governança de dados, tá? E essa squad, ela está entrando aqui, tá? No sentido da gente trabalhar com uma espécie, né, de equipe de governança de dados ou até uma espécie de chapter de governança de dados, que é o que eu vou estar falando aqui. Então, esse corte aqui, eu coloquei uma visão também diferente, tá? Que pode acontecer, que é o seguinte: aqui eu tenho as squads, tá? Então, por exemplo, squad do Data Science, squad do Lakehouse, squad dos dados mestres. Então aqui, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma nova arquitetura, está implantando o Lakehouse, tem muita demanda para botar aqui para dentro, né? Então a gente sabe que tipo de projeto entra aqui. Aqui a gente sabe também que tipo de demanda entra aqui, e a questão dos dados mestres, a gente sabe também que tipo de demanda entra aqui, tá? Se a gente for olhar, tá, de uma forma mais criteriosa, o que que acontece? Esse squad de governança de dados, ele pode estar aqui no sentido de que, eu vou trabalhar no sentido de
implementar as iniciativas estruturantes que foram recomendadas, vamos dizer assim, né, em um roadmap, que é o que eu chamo ali, não é, do que a gente tem que fazer ali, mas como é estruturante, o pessoal ainda não dá muito valor, né? E também aquelas demandas, tá, que entram aqui para quê? Para resolver, melhorar a vida, não é? Atuar nas dores em que as pessoas da empresa têm em relação aos dados. Então posso ter coisa assim do tipo, desde eu vou ter uma squad, tá? Que eu tenho ali uma demanda que eu vou estar falando ali sobre especificar a cadeia de processos da gestão de dados, uma coisa que a gente acaba tendo que fazer muito no início. Eu tenho uma squad aqui que eu vou tratar da metodologia, vou criar as políticas, os padrões, né? Mas eu tenho aqui também coisas assim do tipo, né? Olha, a empresa ela tem um desafio muito grande no seu plano estratégico, né, de estar aumentando aí a quantidade de clientes, de reter mais os clientes, né, aumentar as vendas. E aí, quando a gente olha, né, a empresa com esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de direcionamento, é claro que a gente tem que melhorar a qualidade dos dados dos clientes, né? Então, se eu preciso reter mais, eu tenho que conhecer melhor o meu cliente. Então, eu vou precisar de dados mais completos, né? Eu vou precisar de ter os contatos mais quentes. Eu vou precisar interagir com o cliente e aí vou precisar do contato também. E interagir dentro de quê? Dos canais que ele sinaliza, né? Onde ele prefere ser contatado, tá? Então tudo isso pode entrar aqui como uma demanda também, tá? E aí, no caso, eu vou falar mais lá na frente, nem sempre, por ter uma squad de governança de dados, nem sempre aquela demanda, o responsável vai ser o squad, pode ser outra pessoa, outra área, tá? Mas a gente fala mais lá na frente. Então, uma das formas da gente trabalhar assim. Outra forma é o seguinte: não, eu vou encarar que a, a governança de dados ela vai atuar como uma espécie de chapter, né, vamos dizer assim, né, onde ela vai atuar, né, em alguns momentos chave junto a essas squads. Então, dentro da squad de Data Science, dentro do Lakehouse, dentro da squad dos dados mestres, em algum momento a governança de dados ela vai ser acionada para estar fazendo alguma coisa, para dar um parecer. Eu posso criar dessa forma também. Como eu posso ter, não é, um chapter de arquitetura aqui também, tá? Mas aqui começou o exemplo, eu botei aqui o de governança de dados. Como eu poderia também, tá, ter uma squad aqui, que aí eu não chamaria de governança de dados, mas eu teria uma squad aqui para atuar nessas demandas de melhoria com os dados, que é um modelo também que dá bastante resultado, tá? Então poderia ter outra squad aqui, né, de demandas de melhoria, não é? Aí a gente põe o nome adequado, né? Dependendo do tipo da empresa, a gente põe até o seguinte: squad das dores, né? E tá valendo. Tudo que a gente faz aqui, não é, vai ter que levar em consideração, tá? O que a empresa ela tem de característica, tá? Tudo bem até agora? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui, tá? É, E aqui eu vou colocar dois exemplos, tá? De como a gente pode trabalhar com essas squads, tá? Ah, então, o primeiro exemplo aqui, o que eu tenho, tá? Eu tenho uma squad. Desculpa, cadê o mouse aqui? Aqui, eu tenho uma squad, tá? Que eu estou chamando de squad da gestão de dados. E eu vou ter aqui
3 papéis fixos, tá? Eu tenho aqui o consultor em governança de dados, eu vou ter o arquiteto de dados e eu vou ter o analista de governança de dados, tá? Ah, Bergson, eu posso botar um PO aqui, um Data PO? Pode, se você trabalhar com o conceito de PO dentro da casa e muito do que você trabalhar você vai encarar como produto, pode, tá? Eu não coloquei aqui por questão de estar simplificando isso aqui para vocês, tá? E eu vou ter outros papéis aqui que são eventuais, tá? Então, por exemplo, quando eu estiver tratando, tá, da implantação, vamos dizer assim, né, da, das recomendações que foram colocadas em um roadmap, né, que são questões ali basicamente estruturantes, o que, que eu vou ter aqui basicamente? Eu vou ter essas pessoas, né, atuando aqui, tá? Como se fosse uma equipe mesmo, tá? Eu não tenho, às vezes, nem a caixinha da área de governança de dados dentro do organograma, tá? Eu vou ter aqui uma squad que eu vou tratar de governança de dados, tá? É claro que essas pessoas aqui, elas estão, né, ligadas a algum tipo de estrutura organizacional, né? Por quê? Elas recebem seus salários, né? É, elas estão lotadas, né, em alguma estrutura, tá? Mas eu não preciso ter tendo uma squad assim, por exemplo, não preciso ter uma equipe, tá? E de novo, é em toda empresa que isso funciona? Claro que não. Aqui é, isso vai funcionar bem em empresas que trabalham muito com a questão do ágil, tá? Então eu vou ter os papéis fixos aqui, que, por exemplo, nas demandas estruturantes, encheram muita caneca com água, aí vaza um pouquinho. Mas nas demandas estruturantes, tá? Eu vou ter basicamente esse time aqui. E nas demandas de melhoria, eu vou ter pessoas aqui, inclusive de outras verticais da empresa, de outras áreas de negócio. Então, por exemplo, a Squad ela está agora com uma demanda, né, para escrever algumas políticas. Basicamente essa galera aqui. Beleza, passou um tempo. A demanda agora é atuar em cima daquilo que eu falei para vocês, né, na questão da melhoria da qualidade dos dados, né, de clientes. Aí quem entra aqui em demais papéis eventuais? Com certeza virá alguém ali do CRM, virá alguém ali de uma área também mais, vamos dizer assim, que consome mais os dados, né, é, da, de clientes dentro da companhia, tá? Vai ter aqui algum representante, por exemplo, da tecnologia, tá? Provavelmente um arquiteto, né? Que não de dados aqui, vou ter, por exemplo, aqui um arquiteto de solução, né? É, e se envolver um trabalho mais técnico, eu posso ter até aqui pessoas que vão meter a mão na massa a nível de desenvolvimento. Posso ter devs aqui também. Tá? Só que essas pessoas elas entram na Squad para atender essa demanda. Depois da demanda implementada, elas voltam para as suas origens. Tá? Ficou claro isso, gente, para vocês até agora? Vocês podem só dar um joinha ali, tá? Na tela, tá? E aí o Wagner vai me sinalizando aqui, tá? Eu não consigo ver que vocês colocam, mas o Wagner vai me sinalizando aqui, tá? Então, ah, a Squad vai funcionar dessa forma, tá? Só que assim, quando a gente fala em governança de dados, a gente tem que ter um espaço também para discutir, não é isso, sobre as questões ligadas aos dados. Lembrando que a gestão dos dados, a governança dos dados, a responsabilidade por isso é sempre compartilhada entre tecnologia e negócio. E qual é o lugar, tá, onde essas pessoas vão exercer isso na prática, não é? É em um comitê.
tá. E aí, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei o exemplo, tá, que vai ser um pouco diferente do próximo que eu vou falar, mas eu coloquei aqui um exemplo de uma empresa que só tem um comitê de gestão de dados, e ele tem um viés aqui tático e estratégico, tá. Eu não vou entrar no mérito se é o melhor modelo, se é o pior modelo. Este aqui, no exemplo, tá, ele atende bem, por exemplo, a uma determinada empresa, tá. Eh, então eu vou ter um comitê aqui, tá, que vai estar fazendo esse viés tático estratégico. E aí como é que vai funcionar, né? No fundo, as demandas, nesse caso, tá, elas podem até partir daqui, tá? Na verdade, nesse cliente, né, que a gente implantou esse modelo, as demandas partem daqui, do comitê, tá? E é um caminho aqui, né, de ida e volta, de troca de informações, tá? Então, o posicionamento das demandas aqui dentro do squad, isso é levado para o comitê tomar ciência, para ver, né, a evolução que a gestão e governança de dados está tendo na empresa. As demandas vêm para cá, não é, as solicitações, né, na verdade, elas vêm aqui para um backlog, né, de demandas. Mais uma vez, saiu do backlog, veio para execução. O pessoal fica ciente do andamento, das dificuldades, não é? Dos riscos, dos pontos de atenção, ou seja, de tudo que acontece em cima do trabalho dessas demandas, tá? E aí essa interação aqui é constante, tá? E aí, claro, né, o comitê vai acompanhar, e aí às vezes, né, quer dizer, às vezes não, né, de forma geral, nas reuniões as pessoas saem com os seus deveres de casa, né, e vão atuar aqui dentro do dia a dia nas equipes para atender as tarefas que virão aqui do comitê, tá? Inclusive, muitas dessas tarefas vão ser para apoiar aqui a squad, tá? Então, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Imagina o seguinte, a gente está trabalhando, né? Entrou uma demanda, né, para primeiro estruturar o que deve ser feito para estar melhorando essa qualidade dos dados de cliente. Lembrando que eu estou falando aqui de quick wins, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Poliana, eu já vou responder, tá, Poliana? Mas eu tenho aqui uma demanda para melhorar essa qualidade. Só que eu não sei como é o cenário, o que, que eu tenho que fazer, tá? E a gente criou uma demanda rápida aqui dentro da Squad, curta, para estar fazendo todo esse entendimento e propor uma solução, tá? E aí, dentro dessa solução, né, um dos itens dessa solução, que a entrega dessa primeira demanda que estava aqui no Squad era isso, colocar, né, definir a solução. Um dos itens dessa solução prevê o seguinte: olha, a nossa base hoje, ela não atende de forma satisfatória a melhoria que a gente quer fazer na qualidade. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo do tipo, olha, eu não tenho, por exemplo, mapeado, né, dado um cliente quais os canais que ele prefere ser contatado. Então eu tenho ali, por exemplo, o Bergson como cliente, tenho o contato legal, os dados ali pessoais, né, data de nascimento, tal, tudo aí vai. Mas eu não tenho ali, por exemplo, em um lugar na empresa falando o seguinte, olha, o Bergson para determinado tipo de assunto, ele prefere ser contatado via WhatsApp, por exemplo. Ah, o Bergson ele não atende ligação de telefone que não esteja no contato dele. Porque assim, esse carinha aqui, ele existe, ele tem um número. Mas uma coisa é a pessoa me ligar e eu atender. Hoje, como tudo que você recebe, a maioria é tentativa de golpe, né? Falando que você fez uma compra, eu não atendo nem mais. Então, assim, às vezes a pessoa, pô, te liguei. Aí eu falo, não, não ligou não, não liguei, não sei o quê. Aí eu vou ver, não tá no contato. Falei, se você tivesse me passado a mensagem no WhatsApp, ok, eu teria lido, né? Mas eu posso ter essa necessidade de não ter mapeado isso na empresa. E aí eu vou ter que criar uma estrutura.
não é isso? E eu vou ter que carregar dados, eu vou ter que colocar algum mecanismo para estar capturando logo isso, para estar fazendo essa entrada de dados. E aí o comitê, a squad, ela vai sinalizar isso. Eu vou precisar aqui desenvolver uma aplicação pequena para estar pegando essas preferências, vamos dizer assim, de contato, né? Eu vou ter que, assim, essa demanda vai precisar de desenvolvimento. E aí, quem é que vai atuar aqui como papel eventual na squad? Essas pessoas que estão aqui, elas vão ter que escolher. Elas vão ter que pegar em seus times, tá? Ou até chegar à seguinte conclusão: beleza, vai envolver desenvolvimento tradicional de aplicações, isso é dado de cliente, isso pode ir para outra tribo. Vocês lembram que eu falei aqui no exemplo que eu coloquei, que eu tinha aqui uma tribo de clientes? Ela pode de repente vir para cá. Aqui, ó, Squad Visão 360, tá? Então, a gente chega às vezes, até discutir e determinada demanda pode nem ter essa squad como o melhor local para ser feito. Pode ser outra. E isso tudo é debatido aqui no comitê. Então, por isso que é importante ter, tá, gente? Tem as perguntas aqui. A primeira da Poliana. Squads são como equipes de projeto? Deve ser feita a formalização? Então, é mais ou menos assim, Poliana. A grosso modo, é um time, tá? E esse time é uma equipe de projeto, sim, que eu vou ter os papéis ali fixos, ligados à característica daquela squad, né? E eu vou ter os papéis eventuais, tá? Não deixa de ser, tá? Deve ser feita a formalização sempre. Aliás, tudo em uma empresa tem que ser formalizado. Por quê? As pessoas, elas têm, dentro das empresas, elas sofrem de uma doença chamada amnésia corporativa, tá? E por mais que isso possa, de repente, às vezes, parecer claro, as pessoas entenderem, sempre vai ter alguém que depois vai falar: mas eu não sabia que era assim. Ninguém me falou. Né? Então, assim, tem que formalizar sim. As pessoas, por exemplo, aqui que estão no comitê, elas têm que saber como é o processo, né, de tratamento das demandas, por exemplo, pelo squad. Tá? Então é importante desenhar esse processo, botar isso no papel. E dependendo do tipo, do nível de interação, é até interessante pegar o ciente dessas pessoas. Então, se deve ser feita a formalização, deve. Tá? Aí alguém pode perguntar: mas dá trabalho. Dá trabalho, mas a gente está nas empresas para trabalhar, para produzir. Tá? Então, vai ter coisa que é fácil, né? Vai ter coisa que é difícil. Né? Então, por exemplo, o médico vai fazer uma cirurgia, né? Tem cirurgia, às vezes, que ele faz ali uma laparoscopia, né? Ele vai e faz ali rapidinho. Tem outra do mesmo tipo que ele vai lá e dá algum tipo de complicação, né? E aí, de repente, ele tem que abrir, por exemplo, uma barriga e tal. Vai resolver, né, da mesma, quer dizer, não da mesma forma, né? Vai resolver o problema do paciente, mas ele vai ter muito mais trabalho, mas faz parte, tá? Do daquele papel ali, tá? Então tem que formalizar. Antes de seguir para o outro, tem a do Carlos aqui também, tá? Para empresas com modelos tradicionais já bem estabelecidos, qual a sua recomendação para iniciar a transição para tribos e squads? Seria uma mudança gradual por área ou uma transformação mais abrangente? Então, eu estou entendendo aqui, Carlos, a minha resposta vai depender do que eu entendi aqui da tua pergunta, tá? Mas eu estou entendendo aqui que você está falando aqui que é uma empresa já, vamos chamar assim, né? Eu tenho um colega, né? Ele trabalha muito com questão de levantamento de requisitos, né? Projetos também, né? Que ele, uma vez em um evento que eu fui palestrar, ele palestrou também, ele trouxe o termo empresa tiozão, né? Então, o que é a empresa tiozão? É aquela empresa mais tradicional, né? Então, eu vou ter ali um PMO, né? Eu vou ter ali as equipes de projeto, e elas vão trabalhar ali seguindo a linha
do PMI, não é? Do PMBOK ali e tal, blá, 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 blá. Funciona, né? Muita empresa trabalha assim, mas é um modelo que eu vejo que está, por exemplo, nesse tipo de empresa, é um modelo que está consolidado. Você jogar para o ágil tem as suas vantagens? Eu particularmente acredito que sim. Só que aí vão trazer aqui, olhando para a questão, tá, de dados. Essa é uma, vamos chamar assim, uma mudança na empresa, tá, que na minha visão não cabe dados puxar. Quem tem que puxar? As áreas ligadas ao atendimento das demandas, tá? Então, hoje, para a gente plantar governança de dados, a gente já passa por tanta dificuldade, né? Puxar mais uma coisa que sim é legal, vira e mexe eu recomendo esse modelo aqui, tá? Mas é algo que, se a área de dados ela vai puxar como pioneira e ela tendo essa responsabilidade de fazer essa revolução, eu não recomendo, apesar de gostar bastante. Tá? Porque eu acho que a gente tem que ter um foco maior ali na questão de dados. É diferente, né? Que aí vou dar outra situação. Existe esse desejo da empresa, e aí o pessoal vai começar, por exemplo, com uma tribo de dados. Aí são outros 500. Aí beleza, aí a equipe entra ali como pioneira e funcionando vai ser até bom para o pessoal estar mostrando o valor que traz, né? Vai ser algo bem positivo, mas, de novo, a responsabilidade não vai ser só da área de dados. Ela está entrando ali como uma área piloto para estar atuando dessa forma, que é diferente. É muito parecido, por exemplo, quando a gente implanta um programa de governança de dados e nós escolhemos, né, um piloto, um conceito de dados piloto para entrar embaixo do programa. Então, os responsáveis, né, por aquele conceito de dados piloto, eles vão entrar no programa, eles têm as suas responsabilidades, que são muitas, mas eles não estão sozinhos. Quem está puxando isso realmente é alguém que está tocando a governança de dados, né? E aí, show de bola. Entrou o piloto, começou a dar resultado. Isso para aquela área, além do ganho que ela vai trazer uma visibilidade muito boa. Aí tudo bem, tá? Mas puxar para depois fazer para tudo, né? Não, eu não recomendo, tá? E aí ele botou aqui, é uma empresa tradicional de projetos e temos setor de dados, é uma empresa tiozão mesmo. Beleza, então é isso aí que eu falei, tá? Então, gente, esse é o primeiro modelo, tá? Que a gente já implantou em alguns clientes, tá? E, de novo, para quem entrou agora, isso aqui não é uma regra, é uma possibilidade de estruturar, vamos dizer assim, né? Eu vou até usar as palavras aqui da Poliana, uma equipe de governança de dados, tá? E o outro por exemplo, um exemplo aqui que a gente tem, vocês veem que tem mais interface aqui, tem mais conversa, mas é dentro de um modelo de governança de dados federado. Tá? Então, eu tenho um comitê local que é muito parecido com o que eu tenho. Oi, desculpa. Que é muito parecido com o que eu tenho aqui. Tá? Só que, além desse comitê local, em se tratando de uma governança de dados federado, e aí nesse exemplo aqui é um cliente de grande porte, eu tenho, dentro daquela estrutura de governança de dados, né, federado, eu vou ter aquela governança corporativa, não é isso? Onde eu vou ter o comitê executivo, tá? E eu vou ter o comitê tático também daquela estrutura de mais alto nível, que é composto por representantes aqui dos comitês locais. Tá? Então, a Squad ela pode atender tanto questões vindas aqui do comitê local, como também do próprio comitê tático.
Ah, mas por que você não coloca só vindo aqui do comitê tático e não coloca essa linha aqui de interface com o local? Porque essas pessoas aqui, elas estão alocadas, como eu falei no início, em alguma estrutura organizacional, provavelmente próxima aqui, né, àquele domínio que eu vou ter um comitê local aqui. Tá? Então, eu tenho interação aqui tanto com a questão local quanto a corporativa, tá? E, de novo, vou ter os papéis aqui fixos e os papéis eventuais, tá? Onde a squad vai estar passando, né, todo o reporte, está levando todas as dificuldades, tanto para o comitê local quanto para o comitê tático. E em comitê local, que vocês entendam que eu posso ter mais de um também, tá? Dependendo do domínio. Então vai ter domínio que vai ter domínio que não vai ter, tá? Então, esse exemplo aqui, ele é olhando assim, né? Ele é um pouquinho mais complicado, mas no fundo trabalha da mesma forma. Eu vou ter a squad que vai reportar ao local, só que como aqui é uma governança federada, eu tenho em cada domínio, vamos dizer assim, autonomia, né, para essas áreas de governança locais tomarem as suas decisões em relação àqueles domínios ali que elas representam. Então, pode ser que a demanda venha de um desses, ou pode ser algo mais com visão corporativa que vem aqui, tá? Da principal estrutura ali da governança de dados federado, que nesse caso tem o comitê tático e um comitê executivo, tá? Poderia ser um comitê só também executivo? Poderia, mas aí eu não teria essa parte aqui e a gente ligaria com aqui, tá? Então é outra forma de a gente pensar nessa, vamos dizer assim, nessa estruturação, tá? De uma squad de governança de dados, tá? Bom, o tema ele é bem interessante, é bem complexo, tá? Eu posso ter também outras formas de estar montando, né, essa minha squad, de estar fazendo essa relação, tá, com essas demais estruturas de apoio, que na verdade tudo isso aqui é estrutura de apoio à governança de dados. Tá? Tanto é que, tecnicamente, eu chamo, quando, por exemplo, do aula, né, do treinamento, comitê eu chamo de estrutura de apoio, tá, à governança de dados. Então, eu vou ter sempre essas interfaces com essas estruturas de apoio. Eu posso mudar essa forma como eu faço essa interface, de repente é com uma só, com outra, mas o fato é que, vindo até para isso aqui que é mais simples, independente, tá, gente? Aí o recado que eu queria aqui deixar também para vocês, é, por quê? Independente da forma que você vai atuar com a gestão de dados, a governança de dados dentro da casa, se você vai trabalhar como equipe, vai ter um escritório, se vai fazer uma squad, independente disso, tá? A gente nunca pode esquecer que a governança de dados, ela está ali na empresa, ela não está ali para atender a equipe, para atender a squad. O que eu estou falando ali, né? Existem coisas que, como governança de dados, a gente tem que fazer ou cobrar que outras áreas façam, né? Por exemplo, documentar metadados. Mas isso não está ligado diretamente a negócio. E aí, o que eu vejo? Programas que se dizem, né, governança de dados, que não é, que não envolvem negócio, que não tem pelo menos um comitê para estar discutindo isso. Tá? Então, assim, a gente tem que ter em mente que, independente do modelo aqui, eu coloquei algumas abordagens que a gente pode pensar em estruturar o local ali, né, vamos dizer assim, da governança de dados. Tá? Mas, independente disso, ela tem que olhar para o negócio, ela tem que entender qual o caminho que a empresa está querendo tomar e atuar em cima dos dados que vão contribuir para aquele caminho. E não ficar trabalhando para ela. Porque ela não está ali para trabalhar para ela. Ela está ali para trabalhar para alguma área, ou áreas, na verdade, né? Na verdade, para as áreas da empresa.
Então, muito cuidado com isso, porque eu vejo hoje que, infelizmente, tem muito programa de governança de dados que não vinga, porque não tem gente de negócio participando. Tá muito, vamos dizer assim, tá muito técnico ali. E aí não tem como ir para frente, tá? Então, não esqueçam disso. E o Wagner botou umas 2 perguntas aqui, tá? Então, tudo que eu coloquei aqui é válido dependendo das características da empresa, né? Mas não esqueçam disso. André, bom dia. Em relação à cultura organizacional, quais são as mudanças mais significativas que as empresas precisam promover para que o modelo de tribos e squads de dados sejam bem-sucedidos? Isso aqui, André, se a empresa ela não tem essa cultura ainda, né, ela está ainda aí na questão da gestão desses projetos, dessas demandas mais tradicionais, isso é uma mudança, sim, tá? E que essa mudança ela tem que ser encabeçada, tá, por alguém que, no caso aqui, eu não recomendo que seja a área de dados, tá, para estar fazendo isso, para estar capacitando essas pessoas, para estar trabalhando com a comunicação em cima dessas pessoas. Então, para a gente mudar a cultura, né, o que, que a gente tem que pensar? Beleza, as pessoas sabem o que é essa mudança e os benefícios que elas têm com essas mudanças? Se eu tenho muita resistência, provavelmente não. Né? Então tem que levar essas informações para essas pessoas. Né? Essas pessoas estão confortáveis com esse tipo de mudança? Geralmente, quando a gente fala em mudança, as pessoas não ficam confortáveis. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Tem que, assim, quando eu falo de governança de dados, eu falo muito que, assim, governança de dados, tem gente que fala um monte de besteira, que governança de dados é isso e aquilo, né? É a área super poderosa. Cara, eu escuto essa baboseira desde que comecei a trabalhar com dados, né? Que vinha, o dado é o ativo mais importante. É importante, mas tem pessoas, tem questões financeiras também, tem questão de oportunidade. Então, assim, a gente tem que sair um pouco desse pedestal, né? Que eu vejo que tem muito, né? E entender o seguinte: essa mudança a gente tem que fazer junto, participar. Então eu canso de falar que, olha, por exemplo, nome um steward, por exemplo, né, entrou um conceito novo, vai ter stewards ali. Governança de dados. Faça as coisas junto com esses stewards. Porque você vai passar confiança. Porque se você chega e fala, nós somos aqui, governança de dados, somos os melhores dos melhores do mundo em falar sobre dados. Tá, e aí, mas qual é o resultado disso? Então faz junto ali com esses times de negócio que estão começando. E aí a cultura aqui no caso do ágil, né? Quem puxar tem que fazer isso também. Atua junto ali, dá a mentoria necessária. Para quê? Para que essas pessoas elas ganhem confiança, porque muitas vezes as pessoas elas não se envolvem tanto porque de fato elas têm algum receio daquilo ali não dar certo e elas estarem no meio disso. A gente tem que entender isso, gente. Assim, a empresa, né, você vai ter N perfis, você vai ter gente mais confiante, você vai ter gente ali mais pé atrás com as coisas. E tá tudo certo. Só que a gente tem que saber disso e atuar junto, tá? É, Então, fazendo dessa forma, tá, André, funciona, tá? Encaixa muito bem, tá? Espero que tenha respondido. Se não respondi, coloca aqui, tá? É, Aí o Paulo Rossi. Uma das diferenças centrais deste modelo, se comparado ao tradicional, seria a criação de squads temáticas ao invés de comitês temáticos. Então, Paulo, mais ou menos, porque quando a gente fala em comitê, eu não vou criar, por exemplo, olhando esse exemplo que eu coloquei aqui, tá? Eu não vou criar comitê só para data science, só para o lake house, só para governança, só para dados mestres. Eu vou ter ali, posso até ter mais de um comitê, tá? Eu
canso de ver, por exemplo, empresa ter um comitê tático de governança e outro, por exemplo, de segurança e privacidade. Às vezes tem a questão da arquitetura, está com muita força ali, um de arquitetura, mas não muito mais do que isso, tá? E aqui a gente cria, não essa granularidade, vamos dizer assim, ela pode ser maior. Botei aqui 4 squads como exemplo, mas eu posso ter 10, 8, tá? E aí não seria legal ter comitê para isso tudo, mas é, é uma quebra, sim, tá? Por temas, né, que você vai colocar nessas squads, sim, tá? Mas não a nível de substituir comitê, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Wagner, como estamos? Será que hoje eu vou conseguir finalmente terminar o Manhã com Dados na hora? Que na passada eu não consegui, né? Ah, tem uma pergunta aqui do Júnior, né? Júnior, bom dia. Ah, Rodevan. Ô, Rodevan, beleza? Já fala do Rodevan aqui, tá? Legal você estar aqui. Júnior, bom dia, pessoal. O complicado dos modelos onde a governança está diretamente em squad, ela não tem poder ou autoridade para auditar o time. Vamos lá, Júnior, mais ou menos, tá? O que, assim, aí vai de como você monta a squad. Então, cadê aqui? Onde é que eu tenho aqui? Por exemplo, aqui eu tenho um desenho de uma squad. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um arquiteto, eu tenho um analista e eu tenho um consultor. Tá? Esse consultor, na prática, é o que vai estar interagindo aqui com o comitê, tanto aqui quanto aqui também com o da governança federada. Ele pode vir até representar aqui se for necessário executivo. Esse consultor tem que ser um consultor. E aí eu falo muito da diferença do analista e do consultor. O analista ele está ali para fazer a atividade operacional do dia a dia, ele vai atuar nos projetos. Agora, governança de dados ela vai requerer conversas difíceis. E essas conversas difíceis, elas têm que ser feitas. Verdades duras devem ser ditas. E aí o consultor ele vai ter que fazer isso, tá? Mas aí eu entendo a sua pergunta, é uma crítica que eu faço também, que às vezes as áreas são montadas e não tem pessoa para estar fazendo isso. Ah, isso pode ser feito pelo gestor? Pode. Mas tem gestor, às vezes, que fica encastelado e não quer ter conversa difícil. Porque ele está de olho numa promoção e aí se falar, alguém pode ficar chateado, magoado, blá. Aí o que acontece? Nada anda, ele vê que o negócio não está acontecendo e aí depois ele sai. Se vocês olharem hoje a quantidade de pessoas, às vezes, que entram para atuar como consultor, que não tem o perfil de consultor e nunca vai ter, que aí começa o programa, as coisas começam a andar, e aí vem o que? Essas necessidades de ter essas conversas. E aí a pessoa ela não tem a capacidade de fazer isso, ela corre e vai para outro emprego antes de fazer uma mudança na área. Eu canso de ver. Tem gente que implanta, aí tá lá, aí faz aquele mise-en-scène no LinkedIn. LinkedIn hoje tá parecendo um circo em algumas situações, né? Ah, porque isso. E aí, beleza. Aí quando você vê, saiu dali. Aí foi para outro lugar. Mas por quê? Ah, recebeu uma oportunidade melhor? Não, às vezes está até ganhando menos, mas por quê? Viu que não ia dar certo, viu que ia ter que se desgastar. Ah, não tem cabeça para isso, não estou no momento bom, não sei o quê, vou pro... Entendeu? Tá enrolando. E aí sim é problemático. E aí sim acontece isso que você falou. Mas tendo ali uma pessoa para atuar como consultor, casca grossa, hoje é sexta-feira, dá para brincar, não é? Que veio ali do casca groquistão, né? Você não vai ter esse problema, porque essa pessoa vai estar fazendo esse papel. Ou esse gestor, se ele também tiver
esse tipo de característica, ele vai estar fazendo esse papel, tá? E aí é o seguinte, política diz isso. Política foi aprovada por representantes das áreas ali. E aí você chega, olha, isto aqui da política não está sendo cumprido, leva para um comitê, as pessoas vão ter que dar o jeito de cumprir, porque elas vão ficar expostas. E aí ninguém quer ser o patinho feio da história, né? Mas para isso você vai ter que ter a conversa difícil, e se não resolver, você vai ter que levar isso para um comitê. E aí, de novo, não é todo mundo que tem peito para estar fazendo isso. O problema aí não é o modelo, e sim nas pessoas erradas que estão no lugar errado. Respondi? E tem a pergunta aqui do Rudevan, né? O Rudevan, gente, eu adoro o Rudevan, né? É, ele já foi, inclusive, funcionário da BLR Data, né? Gente, na verdade, eu passei em 3 empresas com ele, tá? Na época que eu era consultor na Petrobras, ele não atuou junto comigo no time que eu liderava ali, mas ele era de outra área, né? A gente sabia ali, por às vezes, alguma troca de e-mail e tal. Aí depois, eu como consultor, fui trabalhar em uma consultoria, atendendo uma seguradora, não era a BLR Data que eu tinha ainda. Aí a gente trabalhou junto, ele não foi ali do meu time direto, mas a gente tinha muito contato, tá? E depois, eu tive a oportunidade de trazer ele para a BLR Data, pegou um projeto mega crítico, né? Rudevan é casca grossa, ele veio lá do casca groxtão, né? E aí pegou um projeto mega crítico e, cara, tocou bem ali e tal. E aí depois sim, pintou uma oportunidade que ele jogou melhor, ele saiu, tá? Mas é uma pessoa que eu adoro. Então ele botou aqui, como as squads de dados podem colaborar para as áreas serem data-driven de verdade. Então, Rudevan, acaba que quando a gente trabalha com uma squad, tá? Uma característica que acontece aqui, a gente vai trabalhar com quick wins, né? E para você passar de uma demanda para outra, você fecha ali, né? E você acaba tendo, vamos dizer assim, uma divulgação, né, do que foi feito muito mais eficaz, tá? Então as pessoas elas acabam sabendo de forma mais fácil, tá? Daquilo que está sendo entregue, né? E aí quando eu falo você fala aqui data driven, entendo que isso é um movimento que existe na empresa, onde as pessoas precisam comprar a ideia. E aí se você tem uma estrutura que poderia ser tradicional também, tá? Só que nessa forma como está aqui, na minha visão, isso fica mais, a entrega fica mais visível, né? E aí quando você entrega, você ganha mais credibilidade. Então, a governança de dados ela passa a ter mais credibilidade. Esse movimento de cultura de dados passa a ter mais credibilidade. Então as pessoas vão acreditar mais. Por quê? Elas estão vendo o resultado. Então, de certa forma, ajuda sim, tá? É claro que assim, para ser data-driven não tem que trabalhar por squad, não é nada disso, mas eu vejo que, de certa forma, para estar melhorando a confiabilidade da área, a credibilidade, isso é bem legal, tá? Traz um resultado bem legal. Certo? Wagner botou aqui sem mais perguntas, acabou que eu estendi de novo, né? Mas foi bom vocês colocarem essas perguntas aqui, tá? Era um tema que eu pensei muito em colocar, que eu falei, pô, será que vai ter interesse, as pessoas vão ficar interessadas? Eu vi que hoje a gente teve aqui bastante perguntas, né? Então é isso, Wagner. Já mandou aquele link esperto para as pessoas, né, publicarem, acessarem ali, né, o certificado. Estou Tô esperando. colocando aqui agora. Hum? Tô colocando aqui agora para eles. Só lembrando, Bergson, o pessoal que está com a gente, que quem nunca preencheu o certificado aqui na Digital Edu, vai ter a oportunidade de colocar o nome da forma que quer que saia no certificado, tá? Então, quem está nas redes sociais e quiser o certificado, vem para Digital Edu, digitaledu.com.br.
dá tempo ainda, porque esse token que eu vou colocar no chat agora, ele dura, 5 minutos, tá, a partir do momento que a gente coloca ele aqui, que a gente abre, então já tá aí no chat para emitir. Quem já emitiu vai clicar, vai abrir o nome da forma que quer, não tem como alterar ali o nome já, tá. Então quem tiver colocado o nome errado anteriormente, manda mensagem pra gente que a gente apoia. Basicamente isso, Bergson. E lembrar o pessoal de semana que vem, tá. Ah, é verdade. A próxima sexta-feira, gente, é feriado, né? Sexta-feira Santa. Eu não sei se todos sabem aqui, mas eu sou um profissional de dados, né? Tenho uma consultoria de dados, mas eu tenho os meus hobbies, né? Então, por exemplo, eu sou DJ nas horas vagas, né? E fim de semana eu adoro cozinhar, né? E aí sexta-feira santa é dia de fazer aquele bacalhau, né? Então não tem manhã com dados, tá? Eu vou até acordar tarde nesse dia. Eu devo estar acordando na sexta essa hora. Vou começar a fazer mise en place ali pro preparar o bacalhau, né, da Semana Santa, do almoço ali. E eu vou estar muito ocupado, gente. Então não vou ter tempo aqui de estar falando aqui sexta-feira em pleno feriado na manhã com dados para vocês. Eu tenho certeza que vocês também não vão ter tempo, né, de estar assistindo aqui o Manhã com Dados. Vocês vão estar curtindo aí as respectivas famílias, né? E aí a gente volta daqui a 15 dias, que será a última sexta-feira do mês, né? E última sexta-feira do mês, o que, que a gente tem, Wagner, aqui no Manhã com Dados? Momento do Dama. Momento do Dama, para desespero de meia dúzia de detratores, cretinos, hipócritas, que nada sabem sobre governança de dados. O Dama tem espaço aqui. E aí, sexta-feira, a gente vai ter uma sessão, né, voltada aí para o Dama Brasil. Tá? A gente não sabe o tema, eu tenho que conversar ainda com o pessoal, com o Manuel, o Gabriel, o Sérgio, né, o Leandro, mas vai ter um espaço aqui, tá? Então acompanhe, né, a nossa página no LinkedIn, né? Que a próxima sessão do Manhã com Dados promete, tá? Espero que esteja bem cheia. E é isso, gente. Maravilha, excelente, Bergson. Prazer estar com você aqui, tá? Excelente final de semana para vocês que estão assistindo a gente também. E só lembrando que 11 horas agora temos aqui na Digital Edu um outro programa, tá? Fiquem à vontade aí para poder acessar com a gente, tá? E até daqui 15 dias, Bergson. Até daqui a 15 dias, pessoal. Maravilha. Wagner, grande abraço, tudo de bom. Até mais.